Hoje, particularmente, no episódio 2, nós queremos fazer um pequeno ajuste. Não será na África do Sul, mas será num país, aliás, pouco conhecido, chamado Lesoto. Lesoto. Você pode perceber pelo pontinho que eu estou colocando ali no mapa para nós, que ele fica no meio da África do Sul. Aliás, uma coisa muito interessante. Eu coloquei aqui a imagem principal. Essa é uma imagem lá nas montanhas, no alto do Lesoto. Vocês já vão logo entender o contexto da história e da lição que a gente vai tirar da África hoje, com base na palavra de sabedoria da Bíblia, mas particularmente nesse país, no alto das montanhas. E eu trago essa imagem aqui em destaque. Amigos, de fato podemos chamar de uma tribo do povo que vive ali em Lesoto, que são é uma etnia chamada Basoto. Quase que 100% das pessoas do Lesoto vêm dessa etnia Basoto. Alguns poucos ali que vieram depois de outras etnias que vivem por lá, mas a grande maioria é dessa etnia. E nós fomos em busca de uma experiência muito interessante. Eles não chamam necessariamente de tribo, uma comunidade, não chega a ser nem mesmo um vilarejo, quase um vilarejo, mas eu vou chamar aqui dessa tribo Basoto das montanhas. E a imagem é tão impressionante, eu vou ampliar essa foto aqui para vocês, que eu utilizei um recorte para servir da nossa foto principal de hoje, mas você começa a perceber o cenário, um cenário realmente inóspito ao redor e que vão dando o clima desse local. Olha, vamos fazer uma viagem até lá. Eu vou utilizar até o capô desse carro, onde tem esse mapa da África do Sul, para situá-los um pouquinho. Ele está numa diagonal um pouquinho, mas você pode ver aqui em destaque justamente o mapa da África do Sul. E aqui no meio, podem perceber através da minha setinha, está o país. Ele não tem nem acesso ao mar, um país interessantíssimo, pequeno, gente. Nós estamos falando de 2,3 milhões, 2 milhões e 300 mil habitantes. Olha, menor do que os nossos amigos aqui da cidade de Salvador, menor que a cidade de Fortaleza toda e até menor do que Belo Horizonte aí para os nossos mineiros. E esse é o país de Lesoto. 2 milhões, um pouco mais de 2 milhões de habitantes. Estamos falando aí de um território pequeno, dá para perceber, né? De 30 mil quilômetros somente. Gata, 30 mil quilômetros. Um pouco maior do que o estado, de um estado nosso, dos É. nossos 28, de um estado de Alagoas, portanto, pequenininho. E a gente fez um trajeto, você pode ver pela nossa seta, aqui no litoral, na cidade de Durban, indo na direção oeste. A gente foi fazer esse trajeto aqui, ó, de Durban até Lesoto. Estamos falando aí de uns 400, ou melhor, umas 4 horas de viagem aproximadamente. E começamos então a nossa viagem, o que nós queremos partilhar com vocês hoje. O cenário é um cenário interessantíssimo, um visual bonito ao mesmo tempo, apesar de árido, com muitas montanhas, essa área é um pouco seca ali, mas muito frio e muitos ventos. A nossa viagem teve mais ou menos esse cenário. Aqui uma foto tirada do carro dá para ter uma ideia. No começo, amigos, e esse contexto vai ser importante para vocês captarem a lição que a gente quer transmitir hoje. No começo dessa viagem estava bem interessante, primeiro uma autoestrada, depois mantendo uma estrada asfaltada, apesar de sem acostamento, como vocês percebem ali, mas que visual interessante, né? Uma boa estrada, pode-se dizer assim, uma boa estrada. Aos poucos, essa estrada foi ficando mais estreita e com muitas curvas nessa nova foto. Você pode ver aqui um pedacinho da estrada e as curvas que ela começa a fazer em subida para a região das montanhas chamadas Sanipés. Já
da África do Sul para o Lesoto. Aqui você já pode ver que com um pouco mais de tempo a estrada deixou de ser asfaltada, passamos do território da África do Sul, da Polícia Federal, e aí a gente vai num trajeto neutro, que aliás é exatamente esse que vocês estão vendo aqui, até chegar à entrada no país de Lesoto. Percebem que a estrada vai ficando lá no finalzinho, as dificuldades nessa estrada. Posso afirmar aqui, se Gatinha concordar também, que Sim, acho que foi a pior estrada sim. que a gente já passou na vida, né? E ali, olha, vamos adentro agora, com muita pedra e muito balanço. Aqui vocês podem ver, mas nesta visão panorâmica, como a estrada ficou. E esse zigue-zague aqui, olha, é a nossa estrada, hein? Subindo, subindo. Subindo e cada vez mais. Mas o visual estava nos empolgando, achando interessante, mas parecia que o frio começava a ficar intenso, mesmo dentro do carro, apesar dessa vista muito bonita. Bom, a ficha caiu mesmo, amigos, quando nos deparamos lá no alto com uma cachoeira. E aí a gente começou a perceber o seguinte: as coisas não estão tão simples assim, porque até mesmo essa cachoeira, no trajeto da estrada ali, estava completamente congelada. Era só abrir o vidro que a gente já percebia o seguinte: opa, aonde a gente veio parar? Nesse Lesoto. E a imagem, essa aqui, eu trouxe para vocês até uns segundos de vídeo para que você pudesse perceber o ambiente que a gente estava chegando e da nossa história de hoje. Sintam aqui, está passando um pouquinho aí para vocês, né? Essa é a estrada, foi tomando uma dimensão, agora com asfalto, mas vocês podem perceber, tirei o áudio aqui para deixar mais a imagem, a dificuldade que era continuar nesse local já com muita neve e um frio arrasador. Bom, e de vez em quando, no meio da estrada, na direção do nosso destino, a gente tinha alguns obstáculos. Esse aqui foi o primeiro, um dos obstáculos, né? Tiveram alguns antes, né? Mas esse pastor com as suas ovelhas, ali no Lesoto, além de uma parte de agricultura menor, tal, mas há muitos pastores de ovelhas ali cuidando dos seus rebanhos, e é uma produção importante para o país. Bom, com alguma dificuldade, fomos conseguindo passar, levamos um pouquinho de estresse para as ovelhinhas, coitadas, né? Mas precisávamos seguir em frente. Esse era o cenário que a gente estava procurando, buscando. Estávamos em busca de um local especial que vocês vão logo entender. Bom, e este era o nosso trajeto. E por fim a gente chegou num ponto muito alto. Eu trago essa imagem aqui da gatinha ainda curtindo do lado de fora, num frio assim, -8. -8, mas com um vento que a impressão que se dava. Vou deixar o áudio. Ops, e aí sim, olha só esse curto videozinho com esse áudio já dá para sentir o frio, não dá não? Então a gente já estava a 3.240 metros de De- altitude, né? Detalhe, Durban, onde a gente estava, é nível do mar, é praia. Nível do mar, ou seja, subimos Isso. exatamente os 3.240. Deixa eu olhar um pouquinho aqui para vocês antes da próxima imagem. Eu estou intencionalmente conduzindo a vocês para perceberem um dos lugares mais inóspitos que a gente já foi na nossa vida. Por conta desse frio, e observem que não havia, a não ser essa estrada, que depois ainda até voltou o asfalto dentro de Lesoto, mas pensa num local assim que você não, geralmente não planeja estar no período de férias nesse local, né? Bom, perguntariam talvez vocês, né, o que nós estávamos fazendo lá? Amigos, nós estávamos buscando
conhecer uma comunidade, um povo. Nas nossas férias, tem sempre lugares tão especiais, mas a gente sempre dedica algum tempinho, um dia ou mais que um dia, para alguma conexão especial. E nós fomos até o Lesoto para conhecer a cultura de um grupo de pessoas, desses basotos, mas que viviam no alto das montanhas. Descobrimos um pouco isto e um guia qualificado foi nos levando até esses lugares, até este lugar precisamente. E eu tenho uma boa notícia aqui para vocês: nós chegamos lá. Até parecia que não ia conseguir chegar, ia vontade às vezes quase de desistir. Mas nós chegamos a esse local e a partir de agora eu gostaria de, olha aqui, chegamos a 3.240, começamos a descer um pouco, tá? E aí, amigos, olha aqui a boa notícia. A chegada. Essa câmera balança bastante, é porque o carro realmente estava balançando muito. Percebem as casas desta tribo? Não são muitas, mas um grupo aí, talvez de umas 20 casas, algo em torno disso, mais ou menos. Queridos amigos, chegamos nesse nosso destino. Depois de 4 horas e pouco nesta situação que começou muito boa e depois foi assim, aqui está, portanto, uma foto de um trecho desse vilarejo, dessa tribo. Que local interessante. São nômades, mas que ficam um tempo maior, até pela dificuldade, e construíram ali, ficam um tempo maior em cada localidade, não mudam com tanta frequência assim, né? Amigos, pessoas que vivem ali nessas casas de pedra, não muito grande, você vai ter uma ideia logo mais, com uma qualidade de vida questionável. Geralmente a gente imagina assim, não é isso que a gente imagina para um ser humano, mas estão ali vivendo esse povo basoto das montanhas, porque outra coisa são as pessoas que fazem parte desse povo na cidade. Amigos, nesse local, nesse contexto, a gente pode conhecer um pouquinho da cultura, dos hábitos deles. Essa aqui é uma das maiores casas dessas que você viu por fora, por dentro ali, basicamente chão batido, e você pode ver aqui uma cama, o Friedrich, que na verdade ele Ele é é de de Burundi. Burundi. Depois você dá uma Burundi, né? Depois você dá uma olhadinha nesse outro país ali, está vivendo na África do Sul e conhece profundamente o povo Basoto, é muito conectado com eles. Friedrich. Aqui uma espécie de mesa, você tem uma bancada que seria o sofá de chão batido também, que contorna esse ambiente todo e termina aqui à direita, como vocês podem ver. Aqui um local, é praticamente a lojinha deles, com artesanatos feitos ali, e compramos alguma coisa muito especial para nós aqui também, de muito simbolismo e ao mesmo tempo Para ajudar. ajuda significativamente eles. E vocês têm um forno, um fogão. Bom, não vamos entrar em todos os detalhes aqui, mas onde eles aquecem a comida, preparam alguma coisa. E ali a gente pode ouvir um pouquinho sobre os hábitos e a vida desse povo. Que coisa interessante. Nós não vamos focar nesses detalhes aí, fica aí para alguma outra ocasião, para aqueles que desejarem ler um pouquinho, um estímulo muito interessante. Mas foi nesse contexto desta casa, destas casas, deste local, no Sanipés, nas montanhas de Sanipés, que nós conhecemos esta jovem de 18 anos e sua família, Eknes. Vejam que a gatinha está até contextualizada, sempre que a gente pode, a gente também se contextualiza ali com esses grupos de pessoas que nós visitamos, né? Então, essa roupa, e aliás, essa coberta ali foi absolutamente essencial. Eles usam mesmo, né, constantemente, tanto a Eknes, vocês podem ver, como a gatinha. O chapéu tem um significado, isto na mão também. Eu, olhando essa foto aqui, eu percebo que a gatinha está com mais frio do que com a Que é Agnes. Eknes, né? Mas olha que cena interessante, amigos. Só situando um pouquinho vocês,
Eu estava dizendo, né? A Agnes é uma menina muito especial, adoramos conhecê-la. Ela e a sua família, e a gente comenta sobre a família dela numa outra ocasião, né? Mas é uma menina de 18 anos que vive naquele local, longe de tudo que você possa imaginar, mas com objetivos, com pretensões, com sonhos de vida. Inclusive, já antecipo a vocês aqui que a Agnes está estudando. Ela, bom, como ali é longe de qualquer coisa, ela vai acho que uma vez por semana, se não me falha a memória, né, Gatinha? É. Para algum local onde ela estuda um pouco, mas ela já aprendeu inglês, porque além da língua deles lá, que é o Soto, a maioria fala o Soto, mas esses que estão nas montanhas só falam essa língua incompreensível, esquece, comunicação zero, mas grande parte dos que estão na cidade falam inglês também. A Agnes já fala o inglês, se comunica, fala um pouquinho, mas está estudando. E perguntei, a primeira coisa que eu perguntei a ela foi isso, né? Você está estudando, Agnes? Ela está estudando e ela quer continuar estudando. Mas ela também adora viver com a sua família. E uma curiosidade, a mãe da Agnes, nós não tivemos a oportunidade de conhecer, conhecemos o pai, os irmãos, mas a mãe da Agnes é a rainha daquela comunidade. É a rainha mesmo, é a líder daquela comunidade, porque, aliás, o Lesoto é uma monarquia constitucional, então tem o rei, é, como é que é o nome? Letsi III, gata. Letsi III é o nome do rei. Mas eles também, a semelhança do Reino Unido, da Inglaterra e tal, eles têm também um primeiro-ministro que tocam as coisas, são alguma coisa e tal. Mas essas comunidades, a semelhança dessa monarquia geral do país, eles também consideram um rei e a rainha das comunidades. E a mãe da Agnes é essa líder. Ela estava fora nessa ocasião, então não tivemos oportunidade de conhecer. Mas eu queria destacar uma lição que a gente trouxe no coração. E já antecipo uma coisa aqui, antes de voltar com uma imagem da Agnes. Que é o seguinte: quando a gente estava voltando depois dessa visita maravilhosa, lembramos que tínhamos mais 4 horas e pouco agora de descida. Eu não sei o que era pior, a subida ou a descida. Nosso guia, que conhece profundamente esse povo, ele disse uma coisa que ficou gravado para nós e que faz parte da nossa reflexão hoje. Ele, na conversa de volta, assim, a gente impressionado, comentando uma coisa e outra, ele disse assim: Olha, quando eu encontro alguém que eu conheço, seja da família ou amigos, e que está descontente, está reclamando de alguma coisa da vida, falou, eu tenho vontade de trazer as pessoas aqui para as montanhas do Lesoto, para esta comunidade, para ver a vida ali. E Não aí tem disse energia uma. elétrica Ah, lá. Não olha, existe energia elétrica naquele frio. estava deixando passar esse detalhe aqui, não sei se vocês ouviram a gatinha, falou aqui mais baixo aqui do meu lado. Não existe energia elétrica lá, né? Eventual, não existe. Amigos, com aquele frio que a impressão que a gente tem que é -30, quando está -8, -10, sem energia elétrica. E nesse contexto todo. E o Fred, a gente chama ele de Fred, ele disse assim: Olha, quando eu encontro alguém assim, eu tenho vontade de levar nessa comunidade ali, Basoto, ali no Sanipés, para que a pessoa possa assim nunca mais reclamar da vida. Né? Estou nesse time aqui. Ele falou, como podem essas pessoas estarem vivendo em circunstâncias tão desfavoráveis e às vezes a gente com condições tão boas e ainda reclamando de alguma coisa da vida? Amigos, eu queria que, à luz desse comentário do Friedrich, eu queria que vocês olhassem de novo esta imagem aqui. Esta foto aqui. A gente tirou dentro da casa da família Atkins. Eu queria que vocês olhassem agora aqui, queria destacar é, a fisionomia. Diz alguma coisa o olhar e o sorriso da Atkins para você? Detalhe, a gente não pode esquecer, e por isso que eu fiz toda uma introdução mostrando a chegada nesse local, as condições.
É uma menina que tem os seus sonhos aos 18 anos de vida, mas que está vivendo no alto dessas montanhas, num país pobre. Não está entre os mais pobres aí, 5, 10 ou 20 mais pobres, mas deve estar entre os 30, 40, talvez, mais pobres do mundo, 28. né? 28 É, precisamente. é. Obrigado, gatinho. E está ali vivendo. E ao mesmo tempo, a gente percebeu nesse olhar e na pouca conversa que foi possível ali, mas teve uma interação muito boa com ela, e com esse sorriso, uma lição de vida maravilhosa, e que nos remeteu a um texto da palavra de sabedoria da Bíblia que é incrível, e que parece que esse povo, e que essa menina particularmente, quis nos dizer de alguma forma. Eu trago aqui para vocês, lembrando, né, a palavra da Bíblia ilustrada que eu tenho utilizado nessa temporada, um texto simplesmente fantástico, talvez conhecido por alguns aqui, mas não por todos, e que está no livro, num dos 66 livros ali, é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo para os cristãos, os membros, os irmãos e familiares e amigos que Paulo fez ali na cidade de Filipos, na Grécia, uma cidade que tem até hoje também. Tem as ruínas arqueológicas, por sinal, muito interessante. E Filipos, ele escreveu algo para esses amigos. Detalhe, quando o apóstolo Paulo escreveu este trecho, esta carta, ele se encontrava preso, em condições bem desfavoráveis também, preso em Roma, preso por sua fé, por pregar o evangelho. E ele, nesse trecho aqui, ele diz assim: aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstâncias. Amigos, vou até destacar aqui, olha, aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstâncias. Olha, quando a gente conheceu a Agnes, vendo esse sorriso, conversando com ela, esse espírito, esse estado de espírito dessa menina, revelado no olhar dela, vocês perceberam, né? Depois vocês podem olhar com mais detalhes. Uma das lições de vida que veio batendo assim no peito, no coração, foi do contentamento. Como pode alguém em circunstâncias tão desfavoráveis revelar esse espírito de contentamento? O mesmo mencionado pelo apóstolo Paulo, que se encontrava numa prisão minúscula na cidade de Roma. Quem já visitou Roma pode, inclusive, visitar esta prisão ainda atualmente. Percebe como pode esse contentamento? Eu trago aqui para mim e para todos nós aqui, de alguma forma, uma questão: como é que nós estamos nessa virtude do contentamento? Você se considera uma pessoa que tem esse estado de espírito da Eknes, do contentamento? Amigos, o contentamento é um tema assim tão fascinante. Ele pode ser visto sobre dois ângulos: sobre a ciência e aquela pergunta que anos atrás o senhor Danilo fez, né? Quando a gente tem algum tema especial, nós sempre levamos para a palavra de sabedoria da Bíblia e dizemos assim: o que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse tema? Ciência e Bíblia. E o interessante é que esses dois ângulos, eles não estão em conflito, pelo menos nesse tema, há alguns outros que às vezes aparecem, mas não há conflito, há uma complementariedade muito, muito interessante. A ciência já procurou estudar muito esse estado de espírito que a gente viu ali no rosto da Eknes. E há dois aspectos da ciência que tem estudado, duas linhas, né? A neurociência e a psicologia positiva, particularmente essas duas ciências, elas têm estudado este assunto do contentamento. E o curioso, eu não vou me deter aqui, serve apenas para chamar a atenção de vocês, e aqueles que quiserem aprofundar um pouco mais esse tema, podem buscar o que a neurociência e a psicologia positiva falam sobre contentamento. Vocês vão
curti muito as informações ali. Eu só daria um resumo para vocês aqui, destacando uma coisa, que a ciência considera o contentamento como um estado de espírito, algo interior ao ser humano, que é independente das circunstâncias externas. É uma espécie de, de estado de paz, de uma sensação que está conectado à satisfação interna. Ah, olha só, uma palavra que eu já usei muitas vezes, a plenitude, inclusive assim, uma sensação de suficiência. Eu gosto muito desse termo aqui, Gatinha, porque quando fala assim de suficiência, parece que assim, independente do que eu tenho, do que está acontecendo ao meu redor, há algo que me torna suficiente, pleno, e que eu estou nesse estado de paz interior, independentemente das circunstâncias. Olha que coisa fantástica, um estado de espírito positivo. Aliás, a própria ciência, já grave isso também, considera o contentamento, se você depois for ler mais sobre isso, como uma emoção. Uma emoção positiva. É uma emoção. É algo que está ali presente no ser humano, segundo a ciência, e que você pode estar se apropriando disto, desenvolvendo, você pode estar promovendo isto, alimentando isto ou não, se distanciando, abandonando, e você não está com esse estado de contentamento. Pode ora estar, pode ora não estar. Esta é mais ou menos a informação que a ciência dá quando a gente olha para Eknes. Grava esse nome, para Eknes. Mas há uma coisa interessantíssima, amigos. Será que a Bíblia dá alguma informação adicional a isto e que complemente essa informação e que possa fazer uma diferença na sua vida hoje, na minha também? Eu tenho uma boa notícia. A Bíblia faz um complemento simplesmente arrasador. Hoje à noite você vai dormir com esse complemento, porque ele faz diferença na nossa vida. Deixa eu mostrar de novo para vocês o seguinte: o texto que eu estava mostrando para vocês, um texto da Bíblia, é o apóstolo Paulo. Aqui ele está apenas comentando e partilhando com seus amigos. Imagine que coisa interessantíssima. O pessoal lá da cidade de Filipos, os filipenses. E ele estava dizendo o seguinte: amigos, eu aprendi na vida a, a chegar nesse estado de contentamento em toda e em qualquer circunstância. E o que ele vai descrever agora na sequência é mais ou menos o que a ciência comenta e eu narrei aqui para vocês. Olha só, continua a leitura. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Então, são situações extremas, as circunstâncias extremas, positivas e negativas. E ele continua: aprendi a passar por toda e qualquer situação, repete, seja bem alimentado ou mesmo com fome. Olha que interessante. E aí ele diz assim: tendo muito ou passando necessidade. Amigos, quem conhece a história do apóstolo Paulo, já tivemos um episódio alguns anos atrás sobre a vida do apóstolo Paulo. Se teve um homem que teve altos e baixos, ele viveu na nobreza e também na pobreza. Foi esse apóstolo Paulo. Então ele, sabe, e a vida é assim, ela tem os seus altos e baixos. Eu não me refiro somente à condição socioeconômica, de pobreza ou de riqueza, mas os altos e baixos da vida, as decepções, os problemas, as doenças, os relacionamentos, isso faz parte de todo ser humano. São circunstâncias que nós não controlamos, mas há algo que nós podemos controlar que está dentro de nós, que é o contentamento. Esse estado de espírito, de paz, de plenitude, mesmo que a circunstância seja negativa ou mesmo muito positiva. Sabe que eu queria conectar com vocês aqui uma coisa interessante? Há uma mentalidade
que nós, seres humanos, temos uma dificuldade de entender, especialmente os cristãos, aqueles que querem seguir a vontade e o plano de Deus na vida, especialmente para o cristão, que é uma situação que eu queria compartilhar com vocês aqui agora, para que você possa se enxergar dentro desse contexto, desse texto fantástico aqui. E a situação que eu quero conectar com o contentamento é a seguinte: a gente entender qual é o limite de onde está a atuação do ser humano, eu chamei aqui de ação do homem, homem de forma genérica, e a atuação de Deus na vida. Porque a compreensão desse assunto tem uma ligação muito direta com esse contentamento. Nós temos uma dificuldade aqui, porque eu coloco para vocês, olha só, né? Ação do homem, ação de Deus. Quando a gente coloca, eu vou ilustrar aqui com uma balança, nós às vezes temos uma dificuldade de entender os limites disso. Eu posso carregar nas tintas e colocar na minha vida que o que deve prevalecer totalmente. E agora eu vou falar de dois extremos. É assim, tudo que acontece na minha vida tem que ser a ação de Deus. Eu tem muito mais peso, por isso está pesando aqui na balança. E o que eu faço não deve ter peso algum. Isso é uma ideia. Mas o ser humano ele tramita entre outra. Olha a situação desta balança. Inverteu. Há seres humanos, e aí você pode tentar se enxergar assim. Você está com uma tendência mais para pesar as coisas de que lado? Eu posso pesar o seguinte: olha, o que vale mesmo é a atuação que o homem deve ter. Deus deu inteligência e eu devo fazer as coisas, e Deus cuida do geral da vida do planeta. Mas dos detalhes da minha vida sou eu que decido os meus rumos, faço escolhas e aquilo que é um resultado na minha vida é fruto da minha escolha. E aí, como é que está essa. Aonde é que está o limite onde Deus atua na minha vida e onde eu mesmo atuo? Voltando à balança aqui, quando eu coloco o foco de forma mais extrema em que tudo é Deus que tem que fazer, eu corro algum risco. Eu vou colocar aqui o lado negativo nesse momento. O risco é de acomodação. Eu fico acomodado. Veja que o contentamento que nós estamos falando não é sinônimo de acomodação. E há outras palavras também. Conformismo. Se Deus me der, ótimo. Se Ele não me der, ok. Muito bem. Mas eu não me movimento na vida. Eu fico conformado com o que eu tenho. Talvez para alguns um grau pior ainda, parte para paralisação ou inatividade. Ó, quem vai fazer as coisas será Deus. E vou para um grau de passividade. Esses são os riscos quando eu olho de uma forma extrema para, para para alguém que coloca todas as suas ações na mão de Deus, mas achando que nada deve fazer. Vou rapidamente olhar aqui para vocês. Tente se analisar sobre essa balança. Eu coloquei o extremo, tá? E agora eu vou para o outro extremo. Às vezes não estamos, e eu espero que não estejamos, em extremos. Os extremos são sempre perigosos, em todos os aspectos da vida. As extremidades são perigosas. Requer reflexão. Onde você acha que se encontra? Com uma tendência mais para que lado? Eu vou colocar aqui do outro lado também, da seguinte maneira. Quando eu tenho o pensamento, a mentalidade de que é o ser humano que deve ir para cima, que deve fazer todas as coisas, é a ação do homem. Quando eu vou para um extremo aqui, eu corro um risco de uma autossuficiência em relação a Deus. Não, eu toco a minha vida. Deus cuida do geral, mas eu não preciso de Deus para as coisas e para ser bem-sucedido na minha vida. Eu posso chegar até um grau de ganância tamanha que, olha, o foco está em mim e eu vou buscando cada vez mais.
Mas isso também pode gerar uma ansiedade exagerada, porque eu dependo de mim. Então, se eu não fizer as coisas, elas podem não ocorrer, e então eu saio desesperadamente realizando as coisas, porque depende de mim. Mas isso também pode me levar a uma certa presunção, ou até o que a gente chamaria de arrogância. Acho que vocês vão se lembrar que uma vez, até a Gatinha destacou isso, nós estávamos na Ilha Bela e um carro na nossa frente, olha, dentro desse limite aqui, né? Aliás, uma belíssima e rara Land Rover de primeiríssima, linda, linda. Para quem curte carro, né? A gente acha realmente muito bonito. E estampado no vidro atrás, eles estavam bem na nossa frente, tinha um adesivo escrito assim: Não foi Deus que deu, foi eu que conquistei. Fui eu quem conquistei. Esse é um pensamento típico de quando a gente está nesse extremo aqui, é o seguinte: não, eu vou para cima, eu vou realizar. Ah, Deus que me deu capacidade, cuida das coisas do mundo geral aí, e eu vou para cima. Amigos, pergunto de novo, que desafio, como eu disse, especialmente para o cristão, porque o cristão quer assim, olha, eu quero seguir as coisas de Deus, mas até onde eu entrego nas mãos de Deus? Vou ficar parado? Não. E quando eu olho para esse cenário aqui de, de balança, olha, pesa mais para um lado, pesa mais para o outro. Eu queria sugerir a vocês o que o apóstolo Paulo propõe para nós. Eu vou colocar aqui nesse quadro uma terceira balança aqui, para dar um ponto de equilíbrio diferente. Eu vou ilustrar da seguinte maneira esse tema aqui. O contentamento está relacionado a encontrar um ponto de equilíbrio entre a atuação do ser humano e a atuação de Deus na nossa vida. Amigos, há uma coisa aqui tão interessante, porque a palavra de sabedoria da Bíblia ela deixa muito clara de que o ideal é que Deus dirija a nossa vida, mas Ele entrega a nós algumas responsabilidades, uma ação. Nós não ficamos passivos sem fazer nada. Nós temos sim uma participação nisto. E quando nós falamos aqui de contentamento, e esse contexto que a gente está buscando aqui, a palavra de sabedoria da Bíblia traz com o contentamento não só como um estado de espírito, como a ciência bem coloca, muito bom, mas ele coloca também como uma virtude cristã. Esse pequeno detalhe faz uma diferença imensa. Por quê? Quando você olha para essa questão da vida, assim, até onde eu vou, até onde eu permito a Deus, eu oro para Deus e peço que Ele me dirija. Amigos, quando nós temos o contentamento como uma virtude cristã, é porque nós entendemos duas palavras-chave que eu queria colocar aqui para vocês. E eu vou. Ops, deixa eu colocar aqui novamente esse texto, para que a gente possa entender essa conexão especial. Responsabilidade e confiança. Olha que ligação interessante do contentamento com tudo isso. Quando eu tenho essa virtude na minha vida, graças a Deus, eu consigo entender e perceber qual é a minha responsabilidade, o que eu devo fazer na vida. E, ao mesmo tempo, eu devo entender o que grau de confiança eu tenho para a atuação de Deus na minha vida. Ao mesmo tempo, eu confio que Deus atua, mas eu entendo que eu tenho uma responsabilidade para realizar alguma coisa. Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso me qualificar, eu preciso tomar atitudes, não ser uma pessoa passiva, mas ao mesmo tempo entregando meus caminhos nas mãos de Deus. Olha, quando nós chegamos a esse ponto de equilíbrio, eu queria dizer uma coisa aqui para vocês. Olha como o contentamento toma uma dimensão muito maior. Eu omiti para vocês aqui temporariamente o último trecho
desse texto. O último trecho. O apóstolo Paulo ele vem falando: olha, aprendi a me contentar em todas as circunstâncias, na fartura, na necessidade, etc, etc. E aí ele finaliza com uma coisa interessante. Diz assim: tudo posso, na sequência, naquele que me fortalece. Amigos, percebe onde estava a confiança do apóstolo por ter esse contentamento? Esse aquele aqui é referindo-se a Deus. Meus amigos, o contentamento é quando eu chego num grau de relacionamento com Deus. É uma virtude, é um estado de espírito, eu preciso ter, mas ele é uma virtude do cristianismo, que ele se obtém quando eu me conecto com Deus. Quando eu estou conectado com Deus, eu terei esse espírito de contentamento. Eu não deixo de buscar progresso. Aliás, eu não tenho a menor dúvida que Deus tem planos e deseja que todos tenham prosperidade. Eu não deixo de buscar essa prosperidade na vida no sentido mais amplo, não só financeiro, mas ao mesmo tempo eu tenho um contentamento com o que eu tenho, com o que eu obtive e com o que Deus me permitiu. Percebe que é uma diferença? O contentamento ele não está ligado às questões financeiras, em especial. Pessoas ricas e pessoas pobres podem ter o mesmo estado de contentamento. Percebe? Percebe a Eknes? Percebe a Eknes com esse estado, com essa virtude? Mas pessoas ricas e pobres podem também não ter essa virtude cristã do contentamento, independentemente do que elas têm, do que elas pretendem obter. Deus permite que a gente tenha essa busca, e essa busca de conhecimento, de prosperidade, ela é muito valiosa, não tem a menor dúvida. Mas nós precisamos levar junto na nossa rota de vida essa virtude. Eu quero colocar mais do que estado de espírito, uma virtude cristã. Por isso, amigos, que esse texto aqui é tão fantástico, e eu destaco a última frase aqui. O que fortalece a fé de um cristão, que pode fortalecer a sua fé, a minha fé, é a gente colocar a nossa confiança em Deus. Esse contentamento virá automaticamente. E agora, nesse momento, eu deixei intencionalmente agora para o final hoje. É claro que eu trouxe aqui essa foto especial impressa desta cena da tribo lá no alto do Sanipés, com o sorriso da Eknes. Gatinho, eu vou deixar a Eknes aqui com a gente, para a gente lembrar dessa lição espiritual, dessa lição de vida. E a gente tem, a interação que nós tivemos com ela ali foi tão rica que a gente deve levar essa imagem por toda a É, vida, né? com certeza. Provavelmente nunca vamos encontrar, provavelmente, talvez, mas as imagens deste sorriso e deste olhar que nos remete ao contentamento proposto e orientado por Deus através dos escritos do apóstolo Paulo. Nós queremos guardar no nosso coração por toda a vida. E por isso eu deixo aqui, vou mandar no grupo de WhatsApp para você, esta imagem do local, da Eknes e do texto de sabedoria da Bíblia. Aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Tudo posso naquele que me fortalece. Amigos, que esta virtude esteja no seu coração e na sua vida enquanto você viver até a volta de Jesus. Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, te agradecemos pelos momentos que podemos passar aqui em reflexão diante de uma experiência tão rica que vivemos no Lesoto, com essa menina que nos trouxe uma lição de vida, mas ao mesmo tempo conectado com a palavra de sabedoria, verdade, verdade para os dias que nós vivemos, da Bíblia, através do apóstolo Paulo. Nos ajude, Senhor, a estarmos sempre conectados contigo, para que a virtude do contentamento faça parte da nossa vida
até a eternidade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gatinha, pode vir um pouquinho aqui com a gente. Opa, deixa eu te ajudar aqui um pouco. Que lembranças especiais Ah, nós sim, levamos do Lesoto e da Eknes, né? sim. Particularmente você teve uma interação muito É, rica com ela. foi muito impressionante, é, a alegria que ela tem de viver naquelas condições. Uma coisa que você acabou não falando, é, eles praticamente se alimentam de ovos, porque eles têm algumas galinhas. É, uma pessoa que vai uma vez por semana à cidade comprar alguma coisa, A cidade na África do Sul, na África do posta Sul. as divisas e É, e porque lá não, o solo é, sim, é super árido, eles não conseguem plantar absolutamente nada, não produz nada. Então, eles têm ovos, eles têm leite de ovelhas, eles fazem as roupas com a lã das ovelhas, e o que a pessoa traz da cidade uma vez por semana, traz alguma coisa para eles. E ela é super feliz. a venda desses É, artesanatos. A quando gente tem vai. alguma É, coisa aqui, um dia a gente comenta sobre algumas questões. É o que também permite com que eles possam comprar algumas coisas. E é, neste cenário a gente encontra esse olhar e esse é. sorriso da Eknes. Super feliz ela.